que foi, amor? Chega o serviço triste. É porque hoje eu recebi o meu salário, aí meu patrão me deu um conselho, ele falou pra mim investir o meu dinheiro, aí eu vinha vindo, tinha uma casa com o nome Bar Aroeira, invista seu dinheiro aqui. Quando eu encostei naquela casa tinha um homem chamado Sr. Osmar, foi lá me recepcionar, e ele falou, meu filho, você veio aqui para investir seu dinheiro? Eu falei, foi, mas eu quero que tenha retorno, ele aqui é o lugar certo. Aí ele mandou sentar numa cadeira rodeada de uma mesa, aí trouxe uma grade de cerveja e trouxe 5 mulheres para sentar ali ao meu redor e ali fumou bebendo. Quando pensou que não, tinha gastado o meu salário todinho. Eu falei, aí, senhor, mas cadê meu retorno? Aí ele falou, onde que você mora? Eu falei, em São Domingo do Araguaia. E como é o nome do bairro? É o bairro Praga. Ele, pô, então é o teu retorno garantido, meu filho, volta para sua casa. E aí, irmão, eu voltei, agora eu não tenho dinheiro mais da água, da energia, do aluguel. Eu gastei meu salário todinho lá com aquela cerveja, com aquelas mulheres. E não tem nada de retorno, amor, só o retorno de casa mesmo. É, porra, aqui também eu não te quero não, pode ir embora. Não, amor, não. Vai embora.